Bom, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre uma relação que eu vejo entre a moral cristã e os valores seculares que nós vivemos hoje em dia. Por mais contraditório que esses dois conceitos possam parecer, na minha visão e trazendo, claro, muita filosofia contemporânea e muitos autores contemporâneos que também falam sobre isso, talvez não fazendo o mesmo link direto que eu, mas é um tema muito abordado. Por mais paradoxal que pareça, elas estão profundamente conectadas. Então eu gostaria de começar fazendo um breve contexto sobre a moral cristã para depois nós interligarmos ela com a moral secular e os valores seculares, né? É paradoxal porque secularismo já pressupõe uma separação entre a igreja e a sociedade a sociedade em geral, né? No sentido de o Estado está independente da igreja, então nós seríamos regidos pelas regras do Estado e esse Estado seria independente da moral cristã. Mas, por mais contraditório que pareça, a relação dos valores entre os valores seculares e cristãos são muito próximos. Bom, uma contextualização. Bom, essa ideia eu vou usar basicamente as ideias do Nietzsche para poder fazer essa relação, essa análise, e começando que essa ideia eu tive basicamente lendo o livro Genealogia da Moral, do Nietzsche, em que ele faz uma crítica contundente ao cristianismo, não o cristianismo em si, mas aos valores morais cristãos, né? Nietzsche, em toda a sua obra, ele é crítico do cristianismo, do judaísmo também, mas não necessariamente de Jesus Cristo ou da religião em si, nesse sentido, mas ele é crítico dos valores, tanto que ele critica isso em Sócrates também. Ele critica todos os valores cristãos por serem, de certa forma, negativos, não no sentido pejorativo, mas negativos no sentido de negação da vida. Ele critica os valores cristãos por eles preconizarem uma vida além, uma vida escatológica, né? O céu, para o Nietzsche, é algo que leva a uma negação da vida aqui na Terra, uma negação dos instintos, uma negação dos desejos do homem, de se aperfeiçoar na vida, de viver intensamente, que é uma das coisas que o Nietzsche prega intensamente, o amor pela vida como ela é, né? A ideia do amor fati. Então Nietzsche é muito crítico dessa moral cristã, e na genealogia da moral ele vai dizer que o cristianismo ele é uma evolução de um valor moral que todas as civilizações ou pré-civilizações anteriores ao surgimento do cristianismo estruturavam a sua civilização em volta de uma culpa para com seus ancestrais. E aí o cristianismo ele vai radicalizar isso e transformar essa culpa aos ancestrais em uma dívida com Deus. Ele faz uma mescla entre a palavra culpa e a palavra dívida, né? Ele busca uma relação profunda entre essas duas palavras, e aí ele fala que o cristianismo ele propõe essa dívida para com um ser único e maior e mais poderoso, que seria Deus, e que essa culpa, essa dívida, ela vai gerar uma culpa que necessita de uma redenção e vai levar a uma vida mais ascética, uma vida mais regrada, mais comedida, e que essa seria, por exemplo,
uma base fundamental para se estruturar as civilizações como nos vemos hoje. E o fato do cristianismo ter radicalizado isso, essa culpa, essa dívida, fez com que as sociedades posteriores que adotassem o cristianismo conseguissem estruturar civilizações muito maiores, né? Essa é a ideia do Nietzsche. E é uma ideia também que a gente vê no Freud e assim, não dá para colocar, mas o Freud tem uma ideia muito semelhante, parece até uma cópia da ideia do Nietzsche. É sabido que Freud lia Nietzsche e o Freud vai dizer que justamente a estruturação do superego que leva à possibilidade de vivermos em civilização. Então, se não fosse o superego, seríamos seres selvagens ainda, irracionais, que não incapazes de seguir regras e valores civilizatórios, né? É basicamente a ideia que o Nietzsche descreve na genealogia da moral, no sentido de que essa culpa e seria essa divindade, essa necessidade de seguir regras de uma entidade superior. No caso, Nietzsche traz isso, Freud traz isso para uma estrutura psíquica interior, que seria o superego, mas a ideia é basicamente a mesma que o Nietzsche traz, a ideia histórica e genealógica que o Nietzsche traz. E aí, a moral cristã levaria então a uma supressão, uma coerção dos instintos, né? E isso levaria à construção da civilização com regras, com moral. E essa moral seria também a fonte de um ascetismo. O ascetismo seria justamente essa ideia de viver regradamente, comedidamente durante a vida, porque você sabe que a vida que vale a pena é a próxima e não essa. Essa tem que simplesmente justificar a vida futura, né? A vida posterior à morte. Então a culpa cristã ela é central nos séculos passados, né? Na estruturação da própria civilização, nos valores sociais. E outro ponto é que essa culpa cristã para o Nietzsche leva a uma má consciência. Essa má consciência para o Nietzsche seria como quando os impulsos e os instintos são reprimidos, justamente por essa ideia de redenção, e eles não conseguem tomar forma e serem expostos ao mundo, não se dá vazão a essa energia. Provavelmente outra coisa que parece também que o Freud copiou do Nietzsche nesse sentido, e que a não expressão desses impulsos, desses instintos, levaria a essa má consciência, que é esses impulsos se voltarem contra o próprio ser. Então seria a autopunição, o autoflagelo que a gente vê muito na culpa cristã, né? Então vem a secularização, né? A gente já definiu aqui culpa cristã como essa condenação dos instintos, condenação dos desejos. Então, como se fosse a culpa cristã o oposto de um hedonismo, né? O hedonismo é a viver pelo prazer e a experienciação da vida. Então vem a secularização, vem o liberalismo, vem justamente o hedonismo e a desvencilhação. A princípio vem essa a princípio vem essa separação da igreja, né? Que é justamente essa secularização. E junto com esse liberalismo, com esse hedonismo, vem as ideias de produtividade, de performance, de desempenho, vem esse imperativo da eficiência, a ideia do lucro, vem o capitalismo racional, o racionalismo de lucro, né? De ganhar dinheiro.
vem a ideia de autonomia, de poder ser, e parece contraditório, mas justamente essa ideia secular, esse secularismo e essas ideias hedonistas, elas levam de volta ao retorno de um sentimento de culpa. Hoje nós olhamos e vemos o tempo todo as pessoas insatisfeitas e frustradas, mesmo vivendo em sociedades ditas como liberais e hedonistas, mas ainda assim desvencilhadas da culpa cristã, mas ainda assim nós vemos pessoas carregadas de culpa, fazendo atos de penitência, buscando redenção para suas próprias expressões de vida. E esse retorno ao sentimento de culpa, ele vem justamente dessa insatisfação e dessa autopunição, desse autoflagelo, por justamente não conseguir desempenhar o máximo que você pode, por não aproveitar o máximo da vida. O que é contraditório, porque você pensa que o hedonismo, as pessoas seriam livres para praticar e sentir prazer e expandir os seus desejos e seus instintos. Mas esse imperativo é tão poderoso, e aí ele mantém transfigurado dentro dele a culpa cristã, no sentido de que você tem um imperativo para se divertir, para aproveitar a sua própria vida. E aí, por você ser livre, você deve aproveitar a sua vida. Então é um poder que se torna um dever também se torna uma dívida. E a partir do momento que você não cumpre essa dívida, que você não desempenha o máximo que você poderia, que você não atinge o seu potencial, vem a frustração e a culpa de não estar produzindo, a culpa de não ter utilizado todo o seu potencial, a culpa de não ter desempenhado o máximo que você pôde na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e até mesmo na igreja. Então a gente vê um paradoxo aí, né? Que é a preservação dessa culpa cristã, agora transfigurada em uma culpa de produtividade. E aí há o surgimento de uma ideia contraditória, que é um ascetismo hedonista. Ascetismo e hedonismo parecem coisas completamente opostas, né? Ascetismo prega supressão dos desejos, dos instintos, e hedonismo justamente o contrário, a expansão, o prazer, os instintos. E aí um ascetismo hedonista, ele surge justamente na medida em que você predispõe do ascetismo para poder aproveitar a vida. Então você se disciplina hoje na esperança de viver uma vida mais prazerosa no futuro. O problema é que essa vida mais prazerosa no futuro nunca chega. Você está sempre aqui, sempre no aprimoramento da sua vida, e você está sempre no ascetismo, sempre na negação, sempre na culpa cristã, mas agora transfigurada de culpa produtiva. Então a disciplina do ascetismo, ela é voltada justamente para a performance, na ideia de alcançar essa vida hedonista, futura e perfeita que você almeja tanto, mas que nunca chega, porque nunca existe um teto para a quantidade de livros que você pode ler, nunca existe um teto para a erudição, nunca existe um teto para a sua personalidade, nunca existe um teto para a quantidade de dinheiro que você pode obter, nunca existe um teto para o carro que você quer comprar, e assim sucessivamente, para a sua beleza, para o seu desempenho, para a sua estética e o seu planejamento de vida como um todo. E aí a gente vê esses paradoxos tanto dentro da moral secular, como também dentro do próprio cristianismo. O cristianismo ele foi transfigurado e cooptado, de certa forma, também por essa ideia hedonista. Então a gente vê a cultura do hedonismo dentro até da própria igreja e da moral cristã, da moral ascética, no sentido de que
Antes as pessoas iam para a igreja, antes, séculos atrás, no sentido de ser perdoado por Deus, por uma entidade externa, e que o perdão dessa entidade externa levaria à redenção e o acesso à vida, ao céu, à vida posterior. Mas hoje as pessoas vão para a igreja e exercem a disciplina de rezarem todos os dias e postarem no sentido de um aprimoramento espiritual. Então até a própria espiritualidade, que seria voltada ao ascetismo, está dentro de uma disciplina hedonista, de aperfeiçoamento pessoal, de aperfeiçoamento e motivação individual, né? Então isso nos leva à sociedade contemporânea, em que a gente vê uma autenticidade performática. A gente vê diversas formas de subjetividade vendidas como produtos em prateleiras em massa. Você tem a sua subjetividade de um cristão que vai à missa todo domingo, mas você também tem a subjetividade de alguém que vai em festa, você tem a subjetividade de alguém que é do agro, você escuta música sertaneja, mas você também tem a subjetividade de um rebelde, escuta rock and roll, você tem a subjetividade de um empreendedor, você tem a subjetividade de um erudito, de um blogger, TikTok, de uma pessoa que viaja, que aproveita a vida, que escuta músicas diferentes, vai em show, festival. Então você tem essas opções de singularidade, e a sociedade exige que você seja singular, que você seja autêntico, que você seja autônomo. A sociedade exige isso de você. Entretanto, ela já te vende os pacotes prontos. Ela não quer que você seja singular fora dos pacotes pré-determinados que ela coloca. Então a gente volta para o mundo atual, em que há uma indústria de subjetividade e personalidade, principalmente dentro das redes sociais, que aprimoram esse modus de valores e essa moral secular, né? E isso nos leva a outro modelo de culpa, também comparável à culpa cristã, que seria a comparação de culpa, né? A comparação de culpa, ela surge justamente no sentido de que a vida alheia aparece como uma evidência de fracasso e de insuficiência. Você tem as redes sociais e nunca está satisfeito com a sua própria performance. Você sempre se vê como um fracassado. Só que essa comparação e essa culpa que volta para a ideia de redenção e a estabilização de uma culpa negativa sobre a vida, de uma ideia negativa sobre a vida, é uma competição impossível. E por isso sempre vai gerar sentimento de culpa. Por que é uma comparação impossível? Porque os desejos são massificados, são industrializados. Então eles não são seus. Então hoje você pode ter um desejo e amanhã você pode ter outro, conforme aquilo que você vê e aquilo que você consome e compra. E aí você pode estar sendo feliz na praia, mas ao mesmo tempo ver um stories de um amigo abrindo uma empresa. Aí você está abrindo uma empresa e vê o stories de um amigo seu viajando para a Europa. Aí você está estudando e vê um amigo seu viajando. Então a competição é impossível. Você tem inúmeras possibilidades de vida e nunca consegue se adaptar a nenhuma, nunca consegue estar satisfeito com nenhuma vida possível. E essa ideologia, ela está na estrutura das nossas relações sociais. Então não é como se, a partir do momento que você vê esse vídeo e você consegue identificar as comparações, você consegue identificar a culpa de comparação, você consegue identificar que no núcleo da sua vida está a moral cristã transfigurada, e agora você não vai se comparar mais. A nossa subjetividade, ela é estruturada pelas nossas relações sociais, e por mais que você esteja ciente disso,
é impossível se desvencilhar porque você vai estar convivendo com o outro, né? É quase impossível viver fora dela. O máximo que você pode estar é atento, mas essa culpa de não estar produzindo o suficiente, ela parece impossível de não existir. Ela vai existir. O que você pode fazer é autoanalisá-la, né? Porque você vai sempre estar em contato com as pessoas que vão te fazer perguntas no sentido: e aí, tá ganhando dinheiro, tá namorando, casou, viajou, se divertiu, foi legal? Isso vai gerar de novo essa culpa. E a transfiguração dessa culpa cristã na culpa secularizada, é justamente a ideia de que a vida atual, né, do mundo ocidental, contemporâneo, parece de certa forma positivo. Parece uma afirmação da vida, no sentido: eu afirmo a minha vida, eu vou abrir uma empresa, eu vou seguir os meus sonhos, eu vou me motivar, eu vou na academia, eu vou estudar, então eu vou alcançar tudo aquilo que eu desejo, que eu quero. Então parece sim uma afirmação da própria potência do ser humano, uma afirmação da vida por ela mesma. Mas esse é o grande paradoxo, porque por cima dessa capa superficial, por baixo dessa capa superficial de afirmação da vida e de positividade, encontra-se justamente essa culpa e essa negatividade e essa ideia de que a vida precisa necessariamente estar perfeita para que você afirme ela, para que você aprove, para que você se sinta necessariamente feliz, né? Até a felicidade é um imperativo sobre essa ideia que se torna algo superficial. Você pode ser feliz, então você deve ser feliz. E se você não está feliz, você está errado. Então, sobre essa capa de positividade, existe uma negação da vida, né? Existe a aparência de uma vida afirmativa, mas por baixo dela, justamente, uma vida constrita, ascética, disciplinada e que nega a vida atual. E se nós formos pensar na ideia de amor fati do Nietzsche, o Nietzsche não está simplesmente falando para que você aceite o seu destino ou para que você reexamine a sua vida e a partir do exame da sua vida você mude, se motive a fazer mais, a se divertir mais, a viajar mais. Não é isso que o Nietzsche está dizendo. Ele está dizendo no Amor Fati que a vida é o seu precioso ato de viver por si mesmo, escutar uma música não para se tornar um erudito, mas porque te agrada, produzir a disciplina. Nietzsche não critica necessariamente a disciplina, mas ele critica a falsa disciplina, essa disciplina performática. Você tem que ser disciplinado para os seus instintos e para aquilo que aumenta a sua potência de vida, e não ser disciplinado para postar, para performar para as outras pessoas, para agradar relações superficiais que você tem. Então, a vida está sendo negada sobre a aparência de afirmação. O Amor Fati do Nietzsche, ele propõe que você olhe para a sua vida e aceite ela mesmo com a dor, com o sofrimento, mas não como uma simples resignação e não também como uma reexaminação para motivação, mas que você veja que a vida vale a pena ser vivida, que você, pela sua potência, no sentido de que o sofrimento, ele é parte da sua vida. Os momentos de baixa são fundamentais para a construção daquilo que você é. Você não precisa comprar uma caixinha de personalidade. Você tem que olhar e examinar a sua própria vida. E não negar ela hoje em busca de um futuro produtivo e hedonista amanhã, mas olhar e produzir hoje o que está ligado diretamente à sua própria potência, ao seu próprio instinto. Afirmar a sua vida hoje. Eu amo a minha vida,
e a minha personalidade, aquilo que eu sou hoje, e não aquilo que eu vou construir e a vida perfeita que eu vou ter amanhã. No mais, é isso. É um tema complexo. Eu estou treinando, praticando também falar sobre esses assuntos, e isso também é um tipo de afirmação da minha própria vida, né? Porque eu sinto esse desejo de me expressar, mais até do que o desejo de viralizar. E essa é uma forma de treinar, de praticar e colocar a minha expressão, a minha personalidade, aquilo que eu sou, os meus desejos e a minha potência no mundo.